Seja bem-vindo à minha cozinha. Eu, Agi, do Espaço Energia Vital, vim mostrar para você duas coisas que agora mais do que nunca a gente precisa fazer. Aqui no Brasil estamos no outono. O outono é um mês que nós devemos ter o recolhimento, ir para casa mais cedo, dormir mais cedo, as noites são mais longas e tudo tem um porquê. Quando a gente respeita os ciclos da natureza, a gente vive em harmonia com a natureza, a gente tem mais saúde e mais energia. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer, mais do que nunca no outono, é preparar o mel específico para essa época do ano. Aqui em casa a gente usa mel saborizado todos os dias. Isso não é uma novidade. O Ayurveda tem mais de 5.000 anos e lá já se fala de mel medicado. É quando você coloca plantas no seu mel. E aqui a gente vai colocar uma planta muito concentrada, que são os óleos essenciais. E aí eu vou preparar esse mel para o seu Zé, porque eu tenho o melhor vizinho do mundo. O seu Zé, gente, ele é uma graça. Ele tá sempre ajudando, ele me vê chegando, ele vai lá. Desde que a gente construiu ali aquela casa, ele sempre nos ajudou. Eu acho ele uma graça, então eu cuido dele. Ele fala, mas assim eu vou viver para sempre. Eu falo, a meta é essa. Ele fala, vou viver até os 100 anos. Eu falo, a meta é essa. Então eu vou fazer um mel medicado para ele, porque o meu aqui já tá pronto com outros óleos e quero que você entenda que não precisa ser somente com esses óleos essenciais. No meu mel, por exemplo, tem inúmeros outros óleos. Eu uso em grande quantidade no meu, porque eu já tô acostumada com o sabor, mas aqui eu vou colocar 1, 2 gotinhas de cada óleo essencial, porque ele não tá muito acostumado. Eu faço outras coisas, eu faço garrafadas para o seu Zé, e hoje eu vou estar fazendo esse mel. Então, é para você entender e para você se inspirar. Sempre segue a regra aqui, você vai fazer com os óleos que você tem. Eu vou usar muitos óleos da nossa farmacinha, que é uma farmacinha que eu falo que toda casa merece ter uma farmacinha dessa, porque é importante você ter os óleos para quando acontecer as intercorrências, você já vai lá e pumba, tem os óleos para estar combatendo isso aí. E depois eu vou fazer um outro negócio que eu acho que toda casa também merece ter, e no outono a gente deve usar mais, certo? Para fazer esse mel, eu vou usar um vidrinho, é ideal que seja vidro, não pote, e claro, nós precisamos de um bom mel. Meu mel já está aqui, um bom mel, certo? E aí, eu gosto, não precisa sempre, porque às vezes o óleo essencial ele demora mais para se misturar com o mel. Então você pode pegar o óleo de coco, e isso aqui é um triglicerídeo de cadeia média, um óleo de coco fracionado, porque foi tirado uma fração daquele óleo essencial do óleo de coco, daquele que não endurece. Então você pode usar o TCM de uma boa marca, que inclusive é um bom remédio para o cérebro, é um bom alimento para o cérebro. E eu vou colocar aqui um pouquinho, porque o que acontece? Óleo essencial gosta de óleo vegetal, então ele vai se diluir mais facilmente aqui, e daí a gente mistura mais no nosso mel, ok? E aí o que eu vou usar aqui? Deixa eu ver se eu baixo, para vocês estarem agora olhando aqui. Opa. E não está dando muito certo, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, eu vou colocar o abeto siberiano, porque tudo que é dos abetos, dos pinheiros, vão ajudar muito na saúde do pulmão. E é simples assim, ó. Uma gotinha, eu vou colocar só uma gotinha de cada. No meu mel eu coloco 5, 10 gotinhas. Eu vou colocar o RX. Esse olhinho, ele é um óleo que ele cuida da nossa respiração. Nós precisamos no outono cuidar da saúde do pulmão, só que a gente pode ingerir, porque tem o Breathe, que a gente não pode ingerir, que é o mix da respiração, que depois eu vou fazer uma outra coisa aqui com ele, e o RX é um óleo que a gente pode ingerir. Eu vou colocar também tomilho e só uma gotinha. O tomilho, gente, aqui em casa a gente sempre usa azeite saborizado. E os azeites, eles sempre têm ou tomilho
ou orégano, porque ele vai fazendo uma desparasitação suave. Nós devemos, quando a gente está usando os alimentos certos, isso eu ensino no meu curso de desparasitação, os óleos essenciais certos, as plantas certas, você deixa o seu corpo um ambiente inóspito para parasitas. Porque parasitas todo mundo vai ter. Eu como muita salada, aqui em casa nós comemos muita salada, então é óbvio que a gente tá, você andou descalço, você tem pé, você tem boca, você tem mão, você vai ter parasitas. Mas quando você usa os óleos certos, os alimentos certos, as plantas certas, você torna o seu corpo um organismo inóspito para esses parasitas, ok? Eu vou colocar gengibre também. Gengibre, gente, é um óleo que ele aquece, então é muito legal nós usarmos gengibre nessa época do ano aqui, e ele é bom também para a saúde da garganta, que ele é muito interessante. Agora eu vou usar o olhinho essencial Lime, que é o limão Tahiti. O limão Tahiti ele ajuda muito para a questão de imunidade. O lemon, que é o limão siciliano, ele ajuda muito para a questão de muco, de fluidificar mucos. E o lime, ele ajuda muito para a questão de imunidade. E agora, esses 4 olhinhos aqui, são olhinhos, tá faltando um aqui, na verdade são 5 que a gente vai usar, são os olhinhos que estão na nossa farmacinha. Melaleuca, se você não sabe, o óleo essencial de melaleuca é antifúngico, antiviral e bactericida natural, então ele é muito potente. Vou usar o olhinho de limão siciliano, eu tô colocando uma gotinha de cada. Vou usar o olhinho de lavanda. E se você não lembra, ó, já vou dar uma dica aqui pra vocês. Tá parecendo que acabou o olhinho, né? Mas eu venho aqui com a tampinha, ó. Tiro. Pup. Geralmente tem umas 5 gotinhas aqui. Mas a gente quer uma gotinha só. Outra dica que eu dou, nunca jogue fora esses vidrinhos que acabam. Você pode completar com óleo carreador, que é o óleo que transporta. Você pode fazer várias coisas, mas faça marquinhas nos vidros para você saber que ali não é mais o óleo puro, ok? Vou colocar aqui também o hortelã-pimenta e vou colocar o nosso blend guardião. On Guard, gente, é um óleo que deve já viver no nosso dia a dia, principalmente outono e inverno. No outono, a gente prepara o nosso corpo para passarmos bem o inverno. Então, tenha contato com esse óleo essencial. Põe na mão, esfrega, faz uma conchinha, inale por 5 vezes, aplique na sua nuca, aplique na região do abdômen, aplica na sola dos pés, porque você tá blindando o seu corpo a nível energético e também a nível de células, porque a combinação dos óleos essenciais que tem aqui faz isso, promove muita saúde para o nosso organismo. Então, eu vou colocar uma gotinha aqui. E aí, todos os óleos essenciais estão aqui. Só de eu fazer isso, eu já tô, ó, o olhinho ele ficou bem misturadinho aqui. E agora eu venho com o mel e completo. E daí, está pronto o nosso xarope. Lembrando que a gente usa o mel, porque o mel, por si só, já é um bactericida muito potente. Aqui a gente usa o mel para fazer skincare, a gente usa o mel para inúmeras coisas. E então, você vai ter o efeito do mel. E aí, eu vou estar aqui mexendo. Agora, eu vou te ensinar outra dica muito poderosa. Quem tá nos meus cursos de cosmetologia, eu sempre ensino. Quando a gente coloca a nossa atenção e a nossa intenção, esse produto, qualquer coisa que eu esteja fazendo, pode ser um chá, pode ser uma água, um creme ou mel, você deixa esse produto muito mais energizado. Existe uma coisa chamada colapso de ondas. Então, quando eu estou aqui com a minha atenção, por exemplo, quando eu faço as coisas, eu falo, eu vou estar aqui invocando bênçãos, eu desejo que o seu Zé, quando tome esse xaropinho, ele tenha muita imunidade, ele tenha saúde, que ele passe bem o outono, que ele passe bem o inverno. Vai fazendo isso, que você vai ver a diferença que dá. E outra coisa que eu já ensinei, quando a gente desenha o 8 deitado, que é o símbolo do infinito, não só a gente espalha bem, mistura bem, como a gente amplifica isso aqui energeticamente falando.
Então, eu gosto de fazer várias vezes e deixo. E como a gente toma esse melzinho? Nunca com colher de inox. A gente deve evitar usar inox no mel, porque tem algumas enzimas que elas são, tipo, anuladas quando a gente coloca o inox. Então, o ideal é colherzinha ou de madeira ou essas aqui de bambu. E qual é a dose que eu devo tomar? É isso aqui, ó. Mexe. Tá vendo que eu não vou pegar a colher inteira, ó? Deixei aqui. E... que delícia! Pode pôr no chá, pode pôr nas bebidas, pode pôr na sua banana quentinha. Como eu digo sempre, o mel é seu. Você usa como você querer. Eu sei que é pra falar quiser, mas você usa como você quiser. O importante, beber um pouquinho de água, é que você use colherzinha de madeira, colherzinha de bambu, evita usar inox pela questão do mel, não é pela questão do óleo essencial, ok? E outra coisa que é muito legal a gente fazer também no outono, como no outono, desculpa, mas eu vou tossir. Outono a gente tem que cuidar da saúde do pulmão, da saúde da respiração. A gente vai fazer um inalador. Eu tenho vários aqui, eu já preparei o meu. Esse aqui eu vou preparar para o Antônio. Antônio é quem cuida da gente lá no Espaço Energia Vital. Então, o que eu vou colocar aqui? O inalador é muito simples de fazer, gente. Ele vem a tampinha, ele vem assim, essa peça separado, e ele vem essa almofadinha. A gente vai colocar o óleo essencial aqui, sem encostar o óleo essencial na almofadinha, porque senão eu contamino um com o outro. Outra dica, seu olhinho essencial chegou em casa, primeira coisa, tira da caixa, coloca a etiquetinha, porque fica fácil de você tá achando os seus óleos essenciais assim e não corre o risco de você trocar uma tampinha pela outra, ok? O que eu vou colocar aqui nesse óleo essencial? 3 óleos que eles são considerados um antihistamínico natural. Antihistamínico é um antialérgico. Quando a gente junta óleo essencial de lavanda, hortelã-pimenta e limão siciliano, eles ajudam muito para a questão de intercorrência de saúde e nas questões sazonais. Então, ajuda muito e principalmente para alergia. Então, eu vou colocar esses 3 olhinhos, lavanda, o limão e a hortelã-pimenta. Vou colocar melaleuca, porque é antifúngico, antiviral e bactericida. Vou colocar o On Guard, que é o nosso guardião da saúde. E vou colocar o Brief. Esse aqui todo mundo deveria usar. Se você quer parar de roncar, se você tem pessoas com problema de respiração, coloque no seu difusor à noite. Seu difusor é o seu terapeuta que trabalha por você enquanto você dorme. E você vai ver a diferença que faz. E aí, como eu faço? Eu abro os olhos. Sempre que eu abro, eu deixo a tampinha na frente e a tampinha com a boquinha para cima. Eu vou abrir os olhos. A lavanda eu vou ter que fazer aquela manobra que eu já ensinei para vocês. E como se usa esse inalador? Esse inalador a gente enfia o tubinho na orelha e cheira, inala a dose certa. São 3 inaladas em cada narina. Inaladas profundas. Então, você coloca o tubinho na narina e inala. E aí, deixa eu pegar a primeira lavanda. Ó, vem aqui, tira a tampinha, tá vendo? E coloca a gotinha, tá vendo? E você achando que tinha que jogar fora o tubinho da lavanda. Isso aqui eu pego e jogo já no meu melzinho aqui de casa. Então, ó, vou colocar o Brief, que é o blend da respiração. Vou colocar o Lemon. Vou colocar o Peppermint, que ajuda muito a amplificar a nossa respiração também. Vou colocar a melaleuca. E vou colocar o On Guard. Super simples a gente fazer o inalador. E agora o que eu faço? Coloco isso aqui no tubinho, fecho com a tampinha. E lembre-se que óleo essencial usei, fecha, porque senão ele evapora, porque o óleo essencial é um composto volátil aromático. Se você deixar o olhinho assim, daqui a algumas horas você vai voltar, vai estar com menos, daqui a alguns dias você vai voltar, vai estar quase zerado. Inclusive, aproveitando, óleos cítricos, laranja, limão, é normal, é comum e é normal eles
saírem automaticamente, eles evaporam porque eles são muito leves. Então já aconteceu comigo, tanto que esses dias a moça me pediu um óleo de limão, eu mandei 2 vidros para ela, porque ele tava abaixo da metade, porque é normal eles estarem evaporando. Então larga a mão de ser bobo, não fica com dó de usar o seu óleo, porque ele evaporou do mesmo jeito. Isso acontece muito com os óleos cítricos, laranja selvagem, o limão Tahiti, o limão siciliano, ok? E aí tá pronto o inalador. Isso aqui, gente, é pessoal e intransferível, só você que usa, porque entrada de bactérias, orifícios, boca, nariz, olhos, ouvido. Então é só seu, não pode emprestar para o amiguinho, cada um tem que ter o seu. Por isso que eu sempre sugiro para as pessoas usarem inaladores, isso aqui você acha no Mercado Livre bem baratinho, de cores diferentes, coloca o nome, anota o que você usou de óleo essencial para você saber. E outra dica que eu vou dar, então como funciona? Abre, tá vendo que ele tem um furinho aqui, ó? Enfia na narina, inala. Enfia mesmo, inala. Uma vez, profunda, na outra narina. Profundo, isso é uma vez, você faz isso 3 vezes. Uma dica que eu dou sempre também é, se por acaso você tiver com alguma crise, ou rinite, ou alergia, ou gripe, faz o inalador e usa. Melhorou, joga isso fora, porque aquelas nhacas da gripe, da coriza, tá tudo aqui. Então você não quer se recontaminar, jogue fora. É muito baratinho, então joga fora sem dó. Olha a riqueza de você ter os seus óleos essenciais com você, a sua farmacinha natural com você. Primeiro, o nosso objetivo sempre em naturopatia é preventivo. Mas, se e quando acontecerem as intercorrências, você tendo as coisas aí, fica muito mais fácil de fazer. Então, eu vim inspirar vocês. Faz o seu melzinho, dá para todo mundo da casa tomar, pode pôr criança acima de 2 anos, pode tomar tranquilamente. O problema do mel abaixo de 2 anos é pela questão do botulismo. Mesmo quem tiver problemas de diabetes, primeiro que você pode se tratar com naturopatia, segundo que uma pequena quantidade com a combinação certa, fala com o seu nutricionista que você vai poder usar, porque tem o efeito bactericida aqui do mel, que ele é muito poderoso, ok? Então faz o seu xaropinho, faz um inalador para cada um da sua casa, isso é um ato de amor, e você vai ver que ninguém vai ficar catarrento, tossindo, gripado, porque você está fortalecendo o seu organismo. Lembra que a gente sempre em naturopatia vai buscar inspirar as pessoas a respeitarem os ciclos. Mulher deve respeitar o seu ciclo, né? Nós temos os nossos ciclos, somos pessoas cíclicas, sim. Mulheres devem respeitar os seus ciclos e nós devemos respeitar os ciclos da natureza. Olha o passarinho, todos os passarinhos vão dormir mais cedo. Todos os passarinhos só acordam, só fazem barulho a hora que tem sol, que tem dia. Então, o outono é uma época pra gente dormir mais cedo, acorda um pouquinho mais tarde. Então no verão eu adoro, a gente acorda 5h30 da manhã para pedalar. Agora no outono a gente acorda um pouquinho mais tarde porque tá muito frio, preciso proteger o meu pulmão. É tempo de acolhimento, é tempo de bebidas quentes, proteja os seus rins também. Proteja a sua nuca e a sua garganta, porque na China a gente aprende que o vento perverso entra pela nossa nuca, então não tome friagem, use paninhos no pescoço, cubra a sua cabeça, porque o nosso calor sai pela cabeça, use o seu mel, faça o seu básico bem feito, que a gente sempre ensina, tenha contato com isso aqui, gente. On Guard é uma beleza, é uma benção, é uma delícia o sabor, você pode pingar puro, eu adoro, faço assim, ó. Outra dica que eu vou dar, óleo essencial a gente nunca vira o vidro assim, a gente vira um pouquinho, a hora que começa a cair a gotinha a gente já volta. E eu gosto de pingar direto na boca, eu gosto do sabor, mas nunca a gente encosta na boca. E o segredo é, você põe lá em cima, bem longe e vira, a hora que a gotinha começar a cair, você volta o vidro. Pumba, tá vendo como é possível cair uma gotinha só? Fica um saborzinho delicioso. É forte o On Guard, mas eu gosto. Se você quiser, você pode beber uma água. Lembrando que a água amplifica o sabor. Se você achar muito forte, você põe um pouquinho de óleo na boca.
Sempre lembrando, outra dica, caiu os óleos fortes, gengibre, cravo, canela, tomilho, nunca lave, porque se você lavar, você amplifica o efeito do óleo. Então é sabão, margarina, são as boas gorduras que vão tirar aquilo lá. E se não é para pingar óleo no olho, mas se cair, você vai pegar um papel, toalha, tirando ali, vai no olho, passa óleo vegetal em volta. Se estiver te incomodando muito, daí você até pode pôr o olhinho na mão e colocar, passar assim brevemente no olho. Mas não é para passar nem óleo essencial, nem óleo vegetal nos olhos. Mas eu tô falando se acontecer um acidente para você saber o que você fizer. O que você vai fazer? Se você colocar água, vai doer mais, vai queimar mais, vai amplificar esse efeito. Então, eu puxo aquele óleo essencial para fora, usando boas gorduras, o óleo de coco, o azeite de oliva. Uma vez caiu aqui canela dentro da minha aliança, começou a dar uma sensação de queimação. Tava perto de mim a manteiga, vim, peguei a manteiga e passei, e ele alivia na hora, ok? Eu espero estar inspirando. A meta aqui é, com amor, inspirar pessoas a promover saúde natural, a entender que saúde é uma construção e a entender que quando eu cuido principalmente preventivamente, o preventivo é mais fácil, é mais gostoso, é mais barato, ninguém sofre, então cuide-se preventivamente. Faz o seu melzinho, faz o seu inalador. A gente prepara o inalador e manda para as pessoas, mas eu fico super feliz quando as pessoas têm o óleo na casa delas e preparam os inaladores, que fica muito mais barato. A gente faz o xarope também, mas quando você tem os óleos, fica muito mais barato você fazer. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Espero que você esteja bem, espero que você passe um lindo outono, um ótimo inverno, e daqui eu invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde e abundância. Abundância de dias bem vividos, de noites bem dormidas, abundância de alegria, abundância do seu intestino estar funcionando bem, porque tudo isso significa que você está tendo uma vida com autonomia, e uma vida com autonomia eu acho que é muito mais feliz. Eu desejo que você tenha muitos dias na sua vida, mas que você tenha muita vida em cada um dos seus dias. Eu agi do Espaço Energia Vital. Agora para você, digo tchau. Faz o seu mel e me conta se não é uma delícia.